Viva Voz, com Vera Magalhães. Salve, salve, são 6h02. O Viva Voz está no ar, contando aí todos os bastidores, trazendo as análises e as apurações a respeito dos principais fatos da política e da economia num dia de ressaca para o governo no Congresso. Carol Moran. Pois é, boa noite, Vera. De novo também para os ouvintes, está um gosto meio amargo aí depois daquela dupla derrota ontem no Congresso, né? Pois é, logo depois do Viva Voz, você ainda estava no ponto final, saiu a votação do veto das saidinhas e se confirmou a esperada derrota do governo também nesse assunto. E agora é o Mover, o projeto de mobilidade verde, que está ali na corda bamba, correndo risco, porque o Senado adiou a análise da medida e ela caduca na sexta-feira. Quem vai contar esse imbróglio para a gente é a Milena Teixeira, que está direto de Brasília. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Vera? E após aí anunciar o adiamento da votação do Mover, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que na próxima semana vai dar prioridade ao projeto que a gente lembra, regulamenta o Programa de Mobilidade Verde e Inovação e também tributa compras internacionais online de até $50. Essa proposta foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados e a previsão era que fosse apreciada hoje no Senado. Inclusive, a matéria já tinha até sido pautada por Pacheco. Mas, durante a entrevista aqui a jornalistas, ele disse que o projeto não chegou a tempo de ser analisado pelo Senado. Ele disse que os parlamentares vão analisar ainda a questão das compras online e que o que será feito agora é uma ponderação para saber se é possível levar a proposta direto ao plenário do Senado. É um primeiro passo muito importante de ajuda ao Rio Grande do Sul, que passa a ser uma crônica de absoluta prioridade do Congresso Nacional, ajudar o Rio Grande do Sul, porque essa tragédia é uma tragédia sem precedentes, muito impactante, vai precisar de uma grande mobilização nacional e união de todos nós, o trabalho também muito importante da imprensa. Ele falou, né, mais cedo. A gente lembra também, Vera, que a Câmara, como você disse, tem pressa aí em aprovar o Mover, pois o programa foi criado pelo governo em dezembro do ano passado, por meio de uma medida provisória. Por isso a iniciativa vigora desde que foi instituída, mas as regras viram lei somente após a aprovação do Congresso. O texto vigora até sexta-feira e depois disso perde a validade. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, garantiu que apesar do Mover perder a validade nos próximos dias, os atuais contratos não vão deixar de vigorar, porque com o adiamento há uma preocupação sobre essa vigência dos contratos, sobre essa questão do Mover. Vera e Carol. Milena, alguém do governo, algum líder, algum ministro se manifestou sobre essas derrotas de ontem na sessão do Congresso? Se manifestou sim, Randolph, o líder do governo aqui no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, ele foi questionado pela imprensa sobre essa dupla derrota que o governo teve ontem em relação ao PL das saidinhas, em relação à Lei de Segurança Nacional. E ele disse que essa derrota, Vera, aqui nos bastidores em Brasília, tem repercutido bastante e segue reverberando lá no Palácio do Planalto. Aí ele disse assim, que o presidente Lula agora vai participar de reuniões semanais às segundas-feiras com o núcleo duro da articulação política do governo. Quem é que pode participar dessa reunião? Além do próprio Randolph, deverão participar o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, o líder na Câmara, José Guimarães, além do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Então, Lula agora entra em ação após essa dupla derrota que o governo teve ontem. Ele entra em ação, ele participa junto com Padilha. A gente lembra que hoje, no cenário atual, Padilha já faz essas reuniões semanais com os líderes da Câmara e do Senado e com algum ministro que tem ali a pauta importante da semana, que também costuma participar dessa reunião, mas agora Lula entra em cena, ele também participa dessa reunião com esse núcleo mais duro aí que cuida da articulação política do governo. Então, depois dessa dupla derrota, essa é a decisão do Planalto. Essa questão tem repercutido bastante no Planalto, foi uma dupla derrota, foi uma derrota considerável para o governo e o senador Randolph Rodrigues explicou que agora existe aí essa nova tática, essa estratégia do governo, o presidente Lula participando ativamente dessa reunião. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações.
não deveria ser novo, né, Carol? Faz tempo que vem sendo solicitada a entrada mais direta do Lula na articulação política. A gente já sabia que o ministro Alexandre Padilha vinha com dificuldades, sobretudo na Câmara. Ele não tem interlocução com o presidente da casa. Ele é uma espécie de pato manco, porque se você é um articulador político do governo e não fala com o presidente de uma das duas casas de um congresso bicameral, você está manco, você está sem uma das suas pernas. E a entrada em cena do presidente mais ativamente já era um pedido. Não dá para dizer que o governo tenha sido surpreendido por uma derrota como essa do projeto das saidinhas. Era uma bola cantada, inclusive pelo próprio Padilha. Nesse caso, tem que se dar o crédito ao ministro, porque ele foi um dos que disseram para o presidente não vetar esse projeto que não tinha nada a ver com ele. Não era um projeto do governo, era um projeto que nasceu no Congresso, que teve votos de senadores do PT, do partido do presidente da República, do líder do PT no Senado, votou a favor. É um ex-delegado, falou, eu não tenho como votar contra. É alguém que é super antenado com a questão dos direitos humanos, que é o senador Fabiano Contarato. É um defensor da causa LGBTQIA+, é alguém super ligado à questão dos direitos humanos e ainda assim votou a favor. Mas aí o governo insistiu, vetou um item, achou que vetando só um pequeno item, isso passaria batido, que o Congresso seria compreensivo com o fato de que o presidente sancionou todo o resto, mas não é assim que a banda tem tocado. A gente está vivendo uma situação, e o governo tem de prestar atenção a ela, em que mesmo tendo a maioria dos partidos com assento no governo e com altas quantidades de emendas em nome desses parlamentares, esses partidos não votam com o governo. Não votam com o governo, a não ser que recebam um comando muito específico, que é um comando do presidente da casa, Arthur Lira. Então, a gente imaginava que com a proximidade do fim do mandato, a caneta do Lira se esvaziaria. E até aqui não é o que tem acontecido. Até aqui o que tem acontecido é o governo sem capacidade de arregimentar votos dos partidos que estão representados com ministérios e com muitos cargos no governo. Esses partidos sistematicamente têm votado contra um governo em pautas principalmente ligadas a questões ideológicas. Portanto, são partidos que têm dado sinalizações de votos à direita, estando num governo de esquerda. Isso é uma anomalia. É uma anomalia porque eles pegam todos os bônus de estar no governo, que são os cargos, que são as emendas, e não arcam com os ônus, que são governar, permitir que o presidente da República governe e execute o seu programa. Porque o programa que venceu a eleição presidencial é um programa de centro-esquerda. E a inclinação que o Congresso está dando a esse período que vai de 2023 a 2026 é uma inclinação de centro-direita, para não dizer de direita, em projetos de costume, de segurança pública e de economia também. Então, a gente tem aí uma bússola que está não sabendo para que lado. E isso é perigoso para o país. Isso pode tornar o governo disfuncional e fazer com que o presidente não possa usar instrumentos que presidentes da República sempre usaram, entre eles o veto presidencial, de uma maneira eficaz. Se o veto presidencial vira uma coisa absolutamente ineficaz, que o presidente vai lá e veta o Congresso e, ato contínuo, derruba todo e qualquer veto, é um presidente que tem a sua capacidade de governar bastante reduzida. Agora, nesse caso das saidinhas, né, Vera, isso também é sintomático da ausência de um projeto do governo para a área da segurança pública, né? Você até escreveu sobre isso na sua coluna hoje no Globo, quando a posição do governo é contrariada, inclusive pela própria base, sobretudo pelos parlamentares que serão candidatos, né, nas próximas eleições. Isso é um recado? É um recado. E tem uma outra coisa, Carol. O governo está tentando entrar nesse assunto e até aqui não encontrou a embocadura correta. Você veja que ontem o ministro da Justiça fez aquele estardalhaço com um programa de regulamentação da questão das câmeras corporais dos policiais, só que é uma portaria inócua praticamente, porque ela estabelece uma série de coisas, nenhuma delas é obrigatória, nenhuma delas condiciona efetivamente a liberação de recursos federais e não há uma obrigatoriedade nem de que as forças federais passem a adotar as câmeras em todos os seus procedimentos. Então, eles quiseram marcar uma posição diferenciada em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas lá tem um item que permite acionamento
e desligamento das câmeras pelos próprios usuários em circunstâncias ali de privacidade e descanso. É só o policial dizer que estava numa situação de privacidade e desligar. E aí, isso permitiu, por exemplo, ao Tarcísio dizer, tudo bem, eu estou dentro dessa regulamentação aí, estamos ok, estamos na mesma página. Então, foi um ato que não teve grande relevância, apesar do ministro fazer aquela elucubração de que estava dando um salto civilizatório. Na verdade, não foi nada disso, porque não obriga os estados a adotarem, são menos da metade dos estados brasileiros que hoje adotam, e tem uma série de regras e uma série de brechas para você adotar da maneira que você entender, como já é hoje, aliás. Vamos seguir nessa pauta das saidinhas, Vera, porque o ministro André Mendonça falou a respeito, a Samantha Klein tem detalhes aí para nós. Oi, Samantha, boa noite. Oi, boa noite, Carol e Vera. O ministro André Mendonça do Supremo afirmou hoje em uma ação que a restrição estabelecida pelo Congresso Nacional, as chamadas saidinhas, não pode repercutir para detentos que já estão em cumprimento de pena, ou seja, essa nova lei não pode retroagir. A decisão dele vale somente para um caso específico, que é de um preso do sistema prisional de Minas Gerais. Vale lembrar que o Congresso ontem à noite derrubou o veto do presidente Lula, que mantinha saída temporária para todos os presos no regime semiaberto, e com essa modificação e queda do veto, somente saídas permitidas então para estudo e trabalho ou capacitação. O ministro negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa desse preso no estado mineiro. Ele foi condenado por roubo com uso de arma de fogo, mas Mendonça determinou que esse detento não pode ser atingido no seu direito à progressão de regime fechado para o semiaberto e, consequentemente, tem direito à saída temporária. Ele está indo de forma contrária ao que já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também Superior Tribunal de Justiça, que rejeitaram a solicitação do condenado. Nos bastidores, essa decisão do ministro André Mendonça foi recebida pelo Ministério da Justiça como um caminho para ações no mesmo tipo. E com isso, o entendimento interno é que a tendência é que outros magistrados em diferentes instâncias também tenham o mesmo entendimento e que, eventualmente, até uma jurisprudência possa ser criada em relação ao tema. Essa restrição do Congresso Nacional às saidinhas também pode levar bastante tempo até ser colocada plenamente em prática. Conversei ainda, Vera e Carol, com alguns juristas, alguns professores da área. Eles entendem que sim, esse tema vai ser judicializado, porque além da constitucionalidade, o Supremo também terá de definir se essa norma retroage ou não, e essa decisão já de pronto do ministro André Mendonça, num sentido mais garantista, constitucionalista e até progressista, está garantindo que não está retroagindo. E conversei também com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o Gustavo Sampaio. Ele disse que essa lei ela fere o chamado princípio da individualização da pena. Provável que o Supremo Tribunal diga que não permitir a saída temporária viola uma cláusula humanitária de ressocialização, que viola a individualização da pena e que é inconstitucional. Então, essa lei, talvez, quem sabe, venha a ser declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, por força de se entender que a vedação à saída temporária ou a sua restrição exagerada, como a nova lei fez, ofende o princípio da individualização da pena. Também conversei com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eles estão estudando se vão ingressar ou não com uma ação direta de inconstitucionalidade, até porque, Vera e Carol, tem um detalhe que na Carta Magna, na Constituição, não há nada que diga, olha, de fato isso é inconstitucional, acabar com as saidinhas, né? Isso preserva ali na questão da execução das penas. Mas quando fere esse princípio da individualização da pena, já demonstra que sim, é inconstitucional, e esse deve ser o entendimento do Supremo. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Você veja, né, Carol, o governo não tinha nada que se enfiar nisso. Deixa o Supremo resolver.
E a OAB que teria que judicializar a questão, ela que teria que ir ao Supremo e dizer que isso fere o direito de defesa, fere o princípio constitucional da individualização das penas, fere os direitos individuais, etc. Então, é uma questão do meio jurídico, obviamente. O governo não tinha que entrar nessa sabendo que isso estava muito politizado no Congresso e que o veto do Lula forçosamente seria derrubado. Comprou uma briga e uma derrota que não precisavam ser do governo, não era um tema de governo. O projeto não foi enviado pelo Executivo ao Congresso. Então, eu acho que a OAB, que virou uma entidade bastante omissa e muito aquém do seu poder de voz que já teve, né? Era uma entidade muito ativa em todos os debates políticos, jurídicos, judiciais do país, e agora está absolutamente ali passando em brancas nuvens temas cruciais como esse. Então, a OAB e os outros institutos de defesa têm de ir ao Supremo e questionar. Você veja, tem um ministro bolsonarista indicado pelo Bolsonaro, né? Não vou chamar o ministro de bolsonarista, porque eu acredito seriamente que uma vez o ministro chegando à Suprema Corte, ele passe a ser um ministro da Suprema Corte. Mas ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro por ter ali uma visão de mundo que supostamente preenchia aqueles requisitos que ele achava que tinha de preencher para estar lá. Terrivelmente evangélico, né? Terrivelmente evangélico, etc. Ele está dizendo que acha que essa lei não pode ser aplicada para quem já está cumprindo pena, porque existe um princípio que é elementar do direito, e principalmente do direito penal, de que nenhuma lei retroage para prejudicar o réu, o preso, etc. Ela só retroage no caso de benefício para quem cumpre alguma pena. Então, é óbvio que isso vai ser judicializado, mas essa não é uma treta que o governo Lula deveria ter pego para si gratuitamente, sabendo que iria perder. Em política, você precisa ter princípios, é óbvio, mas você precisa ter também uma estratégia, porque se você passa a ser sistematicamente derrotado, esse governo deixa um rastro de sangue na água. E a gente sabe que político, quando vê sangue na água, é que nem piranha, fica atiçado, vai em cima e quer sangrar mais a presa. Pois é. Vamos mudar de assunto, Vera, porque hoje teve também anúncio de novas medidas aí para o Rio Grande do Sul. O Igor Cardim, em Brasília, tem essas informações. Diga, Igor. Carol, Vera, boa noite para vocês e para o ouvinte. O governo federal anunciou um novo pacote de medidas para a recuperação do Rio Grande do Sul, com linhas de financiamento para empresas de até 15 bilhões de reais. Também foram anunciadas a ampliação de crédito rural e uma linha de crédito para financiar pesquisas no estado. Quanto às linhas de financiamento, foram apresentadas 3 modalidades para empresas em geral, incluindo grandes companhias. A primeira é voltada à compra de máquinas, equipamentos e serviços com taxas de juros de 1% ao ano, mais a taxa paga pela instituição bancária ao captar o dinheiro. Os prazos são de até 60 meses, com carência de 1 ano. A segunda linha é de financiamento a empreendimentos, incluindo obras de construção civil. Para esta, taxa também de 1%, mais esse acréscimo bancário e o prazo de 120 meses, com carência de 2 anos. A terceira é de capital de giro emergencial, com taxas de 4% ao ano para micro, pequenas e médias empresas. Para as grandes empresas, a taxa é de 6% mais o capital bancário. Os limites das operações são de 300 milhões para compra de máquinas e financiamento a empreendimentos. Para pequenas empresas, foi fixado o limite de crédito de 50 milhões de reais e as grandes empresas podem financiar até 400 milhões. Em relação à ampliação do crédito rural, será autorizado aporte adicional de 600 milhões de reais do Fundo Garantidor de Operações para Pequenos e Médios Agricultores. Ao anunciar o pacote, o presidente Lula afirmou que qualquer região que tiver problema climático terá
que ter tratamento especial e que o governo trabalha na construção de um plano antecipado para evitar que coisas aconteçam no país. Ele ainda aproveitou o discurso para cobrar novamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a redução da taxa Selic. Eu espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros e ele, quem sabe, colabore conosco reduzindo a taxa Selic para a gente poder emprestar a taxa de juros ainda mais barata, a spread mais barata. Lula ainda pediu ao vice-presidente Geraldo Alckmin para conversar com a indústria de eletrodomésticos para liberar descontos na linha branca, como aconteceu com o setor da carne. A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que a ideia inicial do governo era comprar os produtos como fogão, máquina de lavar e geladeira para fazer a distribuição, mas que devido à logística, agora o governo quer conseguir descontos de 15% nos produtos a serem distribuídos lá no Rio Grande do Sul. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Ainda muito discurso e pouca prática, né, Carol? Também querer chamar o presidente do Banco Central, misturar a redução da taxa de juros com a tragédia, quando, na verdade, a gente sabe que a decisão do Banco Central é muito técnica e baseada na expectativa de inflação, é uma politização boba do assunto. O presidente da República não precisava fazer isso. E ele dizer também, o governo trabalhou para, de forma nunca vista nesse país, ele adora isso, né? Para que saíssemos do discurso, colocássemos em prática tudo que a gente prometeu. Como assim? Isso tudo foi depois, foi a posteriori, foi depois da tragédia já consumada. Tudo bem que eu tenho muitas dúvidas se qualquer governo conseguiria ter colocado em pé um programa de mitigação de tragédias climáticas em um ano. Mas não foi feito grande coisa antes da tragédia concretizada. E uma vez concretizado, o governo sim está trabalhando, mas vai trabalhar em cima dos estragos, em cima dos escombros, e a gente ainda não tem ideia do que vai ser necessário, da quantidade de recursos que vai ser necessária para fazer frente a isso. E, aliás, tem novidade ainda em cima das medidas necessárias para enfrentar a tragédia, porque a Isis Tassiarini tem informação porque o governo vai anunciar uma data para comprar arroz importado e, com isso, fazer frente ao fato de que a parte da safra se perdeu. Boa noite, Isa. Como é que vai ser? Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Data essa que já foi marcada. O governo anunciou esse leilão que vai ocorrer no dia 6 de junho para comprar 300 mil toneladas de arroz importado, não só dos países do Mercosul, mas inclusive uma novidade. Eles tiraram a exigência de só países do Mercosul poderem participar aí desse processo. Portanto, a expectativa é de que o arroz importado comece a chegar aos brasileiros a partir de setembro. O leilão, como eu disse, será dia 6 de junho e o preço vai ser tabelado, vendido a R$4 o quilo. O presidente da Conab, Edgar Preto, disse que nos últimos dias, especialmente aí no último mês, houve um aumento de 30% a 40% no preço do arroz, muito impactado devido às enchentes do Rio Grande do Sul. Ele frisou que a proposta não é competir com o produtor nacional, mas sim garantir o abastecimento do arroz e afirmou que o governo retirou aquela exigência para que só países do Mercosul pudessem participar do leilão. Nós queremos, com isso, na nossa opinião, equilibrar o mercado, garantir que tenha um preço adequado aos consumidores. Esse arroz será vendido no máximo a R$4 para os consumidores finais. E é importante dizer também, temos uma grande procura por informações tanto do Mercosul como outros países. O governo tomou uma decisão da retirada da TEC para que outros países possam também entrar nesse leilão de igual para igual com os países do Mercosul que já têm tarifa zero. Lembrando, Vera, que neste mês o governo liberou 7 bilhões e 200 milhões de reais para comprar até 1 milhão de toneladas de arroz importado, justamente aí a safra perdida devido às fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pela sua informação.
Para quem está criticando também que o governo esteja fazendo isso, gente, isso é uma coisa que todo governo faz em situações como essa, em que você tem uma quebra de safra importante que pode impactar um preço de um produto essencial, o produto mais primário da cesta básica é o arroz, juntamente com o feijão, e fazer leilão e compra em grande escala, porque o governo consegue justamente obter um preço melhor e controlar para que a inflação não se descontrole e que os preços cobrados pelos varejistas não disparem. Enfim, isso é controle normal de preço que o governo faz em situações como essa e tem que fazer mesmo, porque senão o mais prejudicado é o consumidor, justamente aquele que é mais pobre e que enfrenta mais dificuldade para comprar outros produtos que não sejam o arroz feijão básico do dia a dia. Então, quem está chamando de arroz brás e fazendo qualquer tipo de piadinha em cima disso, é aquele pessoal que reclama em qualquer circunstância. Se o governo deixa a inflação disparar, vai reclamar. Se o governo compra arroz para a inflação não disparar, vai reclamar. E esse tipo de crítica não é séria, né? Vamos pro break? Vamos pro break. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Oi, Pablo, boa noite para você. Olá, Vera, tudo bom? Tudo ótimo, boa noite. Bom, ontem a gente viu aqui, discutiu a derrota que o governo sofreu na manutenção de um veto, né? Um veto que não era do Lula e sim do Bolsonaro, a um dispositivo específico da nova Lei de Segurança Nacional que permitia ali considerar crime a ocorrência de fake news, desinformação deliberada e em massa em períodos eleitorais. Esse debate está aí presente na regulamentação também do TSE, na tentativa de se votar uma regulamentação das redes sociais. Eu queria te ouvir a respeito do que a lei previa desse veto e da forma como esse debate se deu, né? Então, Vera, esqueci de cumprimentar a Carol. Olá, Carol. Oi, Pablo. Então, Vera, ontem, né, a Câmara dos Deputados, ela terminou respaldando aí o veto do ex-presidente Bolsonaro naquela lei de 2021, né, de defesa do Estado Democrático de Direito. Lá dentro tinha um artigo que criava um crime de comunicação enganosa em massa. Ela tem uma redação meio esquisita, meio truncada, que é assim, ó, diz o seguinte: promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Esse artigo foi vetado pelo ex-presidente Bolsonaro, que alegou principalmente três coisas, né? Ele diz que essa palavra promover não deixa claro que se ela se aplica a quem está organizando uma campanha de difusão dessas mentiras ou se é quem apenas a compartilha. Ele diz também que essa ênfase, né, no fato das mensagens serem falsas levaria a criar um tribunal da verdade e que isso limitaria a liberdade de expressão. Essa linha aí foi muito seguida aí pelo pessoal da direita, né? O senador Flávio Bolsonaro fez um vídeo defendendo bem essa linha aí de argumentação, pedindo para manter o veto. O pessoal da esquerda lamentou que o Congresso tinha impedido que se criminalizasse a disseminação de fake news e a direita, quando venceu, né, conseguiu respaldar esse veto, terminou gritando liberdade. E eu achei que um debate público consolidou um entendimento muito restritivo e meio errado de que essa disputa ali em torno desse artigo era, de um lado, quem queria punir as fake news e de outro, quem estava defendendo a liberdade de expressão. Não é bem isso, esse artigo tem muitos problemas, muitas limitações e ele é um caso muito específico. O Pablo, você está falando aí, né, do artigo e de como ele foi redigido. Então, de certa forma, dá para dizer que a aplicação dele já seria bastante complicada se ele tivesse sido mantido?
Então, Vera, ele é um caso muito, muito específico. Ele pede, esse artigo, eu dizia para ele ser aplicado que tinha que acontecer 4 coisas ao mesmo tempo. Tem que ter as 4 coisas. O conteúdo tem que ser reconhecidamente falso. Essa expressão é que se sabe inverídico. Ele precisa ser em massa. Então, ele não é ser divulgado de pessoa em pessoa, tem que ser divulgado para múltiplos destinatários. Ele tem que acontecer por meio de disparo em massa no WhatsApp. É isso que é aquela expressão esquisita, uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada. Na prática, isso se aplica praticamente apenas ao WhatsApp e ao uso de disparo em massa, aquilo que gerou problema na eleição de 2018. Então tem que ser disparo em massa, tem que ser para múltiplos destinatários, tem que ser reconhecidamente falso e tem que comprometer a rigidez eleitoral, ou seja, a saúde e a integridade das eleições. Em resumo, esse artigo se aplica praticamente apenas a alguém que está fazendo uma campanha, por exemplo, dizendo que as urnas não funcionam, que você aperta a 13, você aperta 17 e ele marca 13, qualquer coisa assim. Alguém faz uma campanha dessa em massa, por meio de disparo em massa no WhatsApp, sem o uso das ferramentas oficiais do WhatsApp. Você vê, é uma situação extremamente pequena, extremamente delimitada. Ela é tão delimitada que eu acho que seu uso seria muito, muito, muito raro. Ela não fala sobre fake news em geral, não fala nem mesmo sobre fake news em período eleitoral de uma maneira geral. Então eu acho que ela ter sido derrubada foi recheado de simbolismo, de disputas entre a punição das fake news e quem dizia que devia ter liberdade de expressão, mas na prática se tratava de um artigo muito pequeno, talvez razoavelmente inócuo. Agora, Pablo, essa questão das fake news é um vespeiro, né? Faz sentido legislar sobre isso? E quais são as armadilhas aí nesse processo? Então, Carol, eu sou da opinião de que regular fake news não é uma boa. Se você vê a Europa, com exceção de com outra exceção lá, ela não foi por esse caminho. Ela não regula, ela não só não regula, como ela não pune fake news, porque a gente, quando a gente pensa em fake news, faz muito mal a difusão da mentira, ela incomoda, ela é dolorosa. Porém, esses casos mais caricatos, esses casos mais gritantes, eles são mais ou menos excepcionais. Na verdade, quando a gente vai analisar tráfico de informações grande, os casos são todos cinzas. É difícil separar o joio do trigo, separar a interpretação de inverdade factual. Não é simples. E aí, quando você tem um instrumento pesado, do tipo criminal, 1 a 5 anos de prisão, e você começa a usar isso, você termina limitando a liberdade de expressão e até punindo, né, quem está fazendo uso da liberdade de expressão. E é por esse motivo que tem que ser evitado. O que a Europa está fazendo? Ela não está discutindo diretamente verdade ou mentira em geral, mas em certos assuntos, em certos crimes, a questão da verdade ou da mentira entra. Então, por exemplo, quando a gente estava dizendo crime contra a saúde pública, você precisa fazer uma alegação mentirosa. Então você fala assim, quem tomar a vacina da Covid pega AIDS. É uma alegação mentirosa e você atenta contra a saúde pública, porque as pessoas deixam de tomar a vacina da Covid, depois pegam Covid e morrem. Então, mas não é, veja bem, não é falar mentira, é falar uma mentira que leva as pessoas a não se vacinarem. Não é? É a mesma coisa você pode dizer para esse caso, o jeito que ele está colocado, eu acho que não é ruim. Legislar sobre verdade e mentira para garantir a integridade eleitoral, para garantir que as pessoas tenham confiança no sistema eleitoral, que as pessoas não difundam mentiras que atentem, pensando no resultado de que isso vai gerar falta de confiança no sistema eleitoral, é um bom caminho, é um dos poucos caminhos, na minha opinião, para se fazer isso. Porém, esse artigo era tão limitado, se aplicava só ao WhatsApp, só ao uso de certas ferramentas não oficiais no WhatsApp, que a sua aplicação era muito limitada. Eu acho que esse artigo, inclusive, demonstra um problema de toda essa lei. Né? A gente está vendo aí no julgamento do 8 de janeiro que essa lei não foi muito bem redigida e a sua aplicação agora está sendo muito difícil. Boa, Pablo, tem razão. Era necessário atualizar a Lei de Segurança Nacional, que era ainda uma herança da ditadura, mas parece que foi feito meio de uma forma atabalhoada, em que a técnica legislativa ficou bem comprometida, né? Concordo plenamente. Tá ótimo. Obrigada para você, um ótimo feriado e a gente volta a se falar na quarta que vem. Até lá.
Até semana que vem. Um abraço. Abraço. Tchau. E agora, Carol, a gente vai de volta a Brasília, porque, por falar, né, em julgamentos do 8 de janeiro e outros fatos correlatos aí a essa decisão sobre fake news, sobre punição a tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes, que está no centro de todos esses debates, se despede do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, 1º de junho, muda a configuração do tribunal e o Xandão, como a gente se acostumou a chamá-lo, né, e que teve um papel primordial na presidência da corte, deixa não só a presidência, como a própria corte. Quem traz as informações sobre essa troca de bastão é o Igor Cardim. Boa noite de novo, Igor. Oi, Vera, boa noite de novo para você e para o ouvinte. Pois é, na despedida da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes voltou a defender a regulamentação das redes sociais e a atuação conjunta dos poderes para garantir que o eleitor vote com liberdade e consciência. Moraes afirmou ainda que a Corte Eleitoral, em sua gestão, deu exemplo de como combater o que classificou de cultura de impunidade nas redes. O ministro fez um apelo para que a Justiça Eleitoral mantenha o combate à instrumentalização das redes e que não é mais possível admitir a circulação de notícias fraudulentas. Moraes assumiu o comando do TSE em agosto de 2022, sendo responsável por comandar a Justiça Eleitoral em meio às eleições gerais daquele ano. O ministro e as urnas eletrônicas viraram alvo de bolsonaristas na ocasião. Sem citar nomes, Alexandre de Moraes disse que a liberdade deve ser utilizada com responsabilidade e que todos devem ter coragem para aguentar as responsabilidades dos seus atos. Depois, ele voltou a defender a regulamentação das redes que foram anabolizadas com a inteligência artificial para evitar o crescimento do populismo digital extremista. Todos têm liberdade para fazer o que bem entenderem e todos devem ter coragem para aguentar as responsabilidades dos seus atos. Não é possível que num mundo complexo como o nosso, o único sistema que não tem a regulamentação seja o sistema das redes virtuais. O eleitorado não pode ser bombardeado por notícias deturpadas, por discurso de ódio, discurso misógino, racista, discursos nazistas. Isso vem levando em vários locais do mundo populistas contrários à democracia a chegarem ao poder. No Brasil, não. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista. Vera, a ministra Carmen Lúcia, que assume o tribunal na semana que vem, afirmou que o colega era a pessoa certa para enfrentar o período de polarização nas eleições em 2022. Estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. O Brasil passou um momento de grave comprometimento da sociedade no sentido do conflito que se impôs e que se estabeleceu contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, e a atuação de Vossa Excelência naquele momento especificamente era essencial. Continuamos contando o Brasil com a presença de Vossa Excelência no espaço público, no espaço do Poder Judiciário, sabendo que assim a democracia terá todas as oportunidades para se manter fortalecida. E a gente lembra que a saída de Moraes do STF muda um pouco a correlação de forças na corte, abrindo espaço para a ala mais conservadora, que terá agora a presença do ministro André Mendonça. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Esse discurso do ministro tem aí um trecho bastante polêmico, quando ele diz: no mundo populistas estão sendo eleitos com base nisso, aqui não violão, nós evitamos. Ele quase chega a dizer que o TSE foi responsável pela não vitória do Jair Bolsonaro, e não é disso que se trata. O TSE tendia até o limite de defender a rigidez do sistema eleitoral, defender as urnas eletrônicas, mostrar que elas são auditadas, auditáveis, seguras, impedir qualquer tipo de tentativa de burlar as eleições, como houve várias, aquela chamada aos embaixadores,
aquela decisão da PRF de bloquear as estradas, mas daí a comentar o resultado das eleições, eu acho que o ministro comete um ato falho e dá ali margem para ser criticado como ele vem sendo criticado pelas hostes bolsonaristas. As palavras, elas têm muito peso e elas flutuam muito facilmente no limite entre o que é a ação institucional que um poder tem que ter, no caso judiciário, e o que extrapola o que esse poder tem de fazer. Então, acho que na empolgação de mostrar serviço na despedida, o ministro deu ali discurso para os seus opositores. Acaba dando munição. O ministro Barroso também já teve uma vez que falou, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Exatamente. Depois teve que explicar que não foi bem isso que quis dizer. Acaba municiando, né? Quem quer criticar e dizer que o Xandão é parcial. É isso mesmo, Carol. Vamos fazer a nossa segunda paradinha técnica para um intervalo. Você bebe uma água e volta já, que tem mais Viva Voz e a gente vai falar de pesquisa eleitoral. Estamos de volta com o Viva Voz e está comigo aqui no estúdio o repórter Bruno Luiz, que é quem vai nos trazer os detalhes da última pesquisa Datafolha. Pesquisa essa para disputa aqui para a Prefeitura de São Paulo. O que os números mostram? Bruno, boa noite para você. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite aos nossos ouvintes. Esses números da pesquisa Datafolha, Vera, mostram um empate técnico entre os dois mais bem colocados na corrida pela Prefeitura de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, tem 24% das intenções de voto. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que vai concorrer à reeleição, aparece com 23%. Em um cenário sem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, e o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, Nunes passa a liderar com 26%, ante 24% de Boulos. Mas aí se mantém esse empate técnico na margem de erro dessa pesquisa, que é de 3 pontos percentuais. O novo levantamento traz como novidade os nomes de Datena, do coach Pablo Marçal, do PRTB, e de candidatos nanicos que não haviam sido colocados no levantamento anterior de março. No cenário com o apresentador de TV e Kim Kataguiri, há um empate entre os candidatos do segundo pelotão, né? Nesse segundo pelotão, nesse cenário, Datena aparece com 8%, que é o mesmo percentual da deputada federal Tabata Amaral, do PSB. Pablo Marçal vem em seguida com 7%, Marina Helena, do Novo, e Kim Kataguiri marcam 4%. João Pimenta, do PCO, Fantauzi, do Democracia Cristã, Ricardo Senesi, do UP, né? E o Altino, do PSTU, tem 1% cada. Brancos ou nulos somam 13% e 5% não opinaram. O Datafolha também perguntou em quais candidatos os eleitores não votariam de jeito nenhum. Boulos lidera essa rejeição com 32%, Pablo Marçal vem em segundo com 25%, Ricardo Nunes é rejeitado por 24% dos eleitores, Datena por 22% e Tabata Amaral tem a menor rejeição aí de 16%. O Datafolha também mediu qual o padrinho político tem o maior potencial de transferir voto na capital. Segundo o Datafolha, 23% dos paulistanos votariam com certeza em um nome apoiado pelo presidente Lula. Esse é um índice que é semelhante ao que foi aferido em agosto de 2023 e março deste ano pelo Datafolha. Já os que com certeza votariam no candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram de 13% no ano passado para 18% na pesquisa divulgada hoje. Então essa distância aí entre Lula e Bolsonaro caiu para 5 pontos percentuais. Lula apoia Guilherme Boulos, já Bolsonaro negocia uma aliança com Ricardo Nunes. Boulos afirmou que o resultado dessa pesquisa mostra que o paulistano quer mudança. São Paulo quer mudança, quer um olhar mais humano e não uma gestão que descuide do sofrimento das pessoas jogada nas ruas ou na fila de espera da UPA ou de posto de saúde. Uma prefeitura que ficou 3 anos e só apareceu para fazer asfalto em véspera de eleição, nem o uso abusivo da máquina pública que a gente tem visto nos últimos meses é suficiente para esconder os problemas da cidade. Já Ricardo Nunes destacou a rejeição de Boulos nessa pesquisa. A gente crescendo, o principal adversário caindo, mesmo que tenham surgido novos pré-candidatos dentro do mesmo campo que eu atuo politicamente, a gente vem crescendo.
Um outro detalhe importante é que o outro principal adversário tem uma grande rejeição, a gente tem uma baixa rejeição, e é o resultado de muito trabalho, muita dedicação. Tabata Amaral disse em nota que a pré-candidatura dela tem um percentual sólido de votos e que tem menor rejeição entre os adversários. Afirmou ainda que sua pré-candidatura tem potencial de crescimento e de chegar ao segundo turno. Essa pesquisa entrevistou 1.092 pessoas de 16 anos ou mais presencialmente em São Paulo nos dias 27 e 28 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vera e Carol. É engraçado o grau de certeza ali das afirmações dos candidatos, porque a pesquisa tem um empate técnico, não dá nem para concluir que a pesquisa tá boa para um ou para outro. É literalmente um empate técnico. Eu acho que os dois têm um problema aí com essa entrada em cena. O Datena a gente tem dúvida se ele vai ser candidato, mas, por exemplo, se o PRTB mantiver a candidatura do Pablo Marçal, é alguém que ameaça o Ricardo Nunes no primeiro turno, tira voto dele no primeiro turno, mas digamos que ele consiga galvanizar aí o voto bolsonarista e dispare. Aí vira um problema também para a esquerda, porque a gente já viu candidatos aí pseudo-aventureiros e que, né, não tinham ligação com a política e que subiram e venceram eleições. Então, eu acho que é ali uma luz de alerta para todo mundo, né? O Bruno, Carol. Witzel, né? Pois é. O próprio Bolsonaro, o Witzel, tantos candidatos que ninguém diria que ganha. Romeu Zema, que era um empreendedor ali, não vai... Virou governador de Minas 2 vezes. Então, acho que a gente passou do momento de subestimar essas candidaturas e dizer, vai tirar voto só do campo dele, porque no segundo turno pode ser um perigo para todo mundo, né? No grupo do Nunes ali, na campanha, na equipe de campanha, tem claro, sim, eles concordam que retira o voto do Nunes, mas acreditam que o Pablo Marçal ele não decola, né? Que ele com o tempo acaba desidratando, que é uma pessoa que uma pessoa que traz muitas fake news, fala muitas mentiras, acaba vendendo terreno na lua, né? Então, um candidato com esse perfil acaba derretendo com o tempo. O problema é que tem tanta gente disposta a comprar terreno na Lua, né? Em pleno 2024, depois de pandemia, depois de 8 de janeiro, que a gente já fica ali meio ressabiado com essa situação. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Não temos tempo para mais nada. O Ender tá fazendo ali que acabou com a mão. Apita o árbitro. Ele Feriador, tá apitando Vera. aqui, tá apitando, pedindo a bola e tudo mais. Carol Moura, eu não vou questionar porque amanhã é feriado, eu tô de folga, então eu tô com ele, tô com o árbitro. Vai nessa, vai descansar. Um beijo, minha amiga. Vou bom nessa, feriado. até amanhã não, até sexta-feira. Um bom feriado, um bom trabalho para você, querido. Um beijo, obrigada. Tchau, pessoal, até sexta.